aqui nós começamos mais uma reflexão da palavra do Senhor. Vamos falar sobre humildade, redenção. A leitura bíblica de hoje vai nos levar à experiência de pessoas que conheceram Cristo de uma forma verdadeira, e tiveram o resultado do seu encontro. Nós procuramos no dicionário o que significa humildade. Lá está como virtude caracterizada pela consequência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Também encontramos a palavra redenção, que diz na teologia resgate do gênero humano por Jesus Cristo, o figurado auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. Pois é, essa leitura de nossa hoje vai nos ajudar, são algumas leituras que vai nos ajudar a entender como devemos nos aproximar realmente de Deus. E a nossa primeira leitura de hoje, Eliana, nós vamos falar sobre o dirigente da sinagoga e a mulher do fluxo de sangue. Sim, que se encontra lá em Mateus 9, 18 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Mesmo sendo dirigente da sinagoga, que poderia ter se valido da sua posição de ter exigido o milagre para a sua filha, mas ajoelhou-se diante de Jesus e implorou, suplicou: salva minha filha. Também vemos a mulher do fluxo de sangue. Era uma judia do tempo de Jesus que sofria de hemorragia. A Bíblia não nos diz seu nome, mas sua fé é um grande exemplo de vida para nós hoje. Por sua fé e humildade, a mulher foi curada de seu fluxo de sangue, da sua doença, da sua enfermidade. Nós paramos um pouquinho para pensar no nosso relacionamento com Deus, como estamos nos apresentando diante do Senhor. Pessoas diferentes de classe social se apresentam e são redimidos e são aceitos devido à forma que se apresentam para o Senhor. A nossa leitura também vai lá no centurião e seu servo, quando ele diz em Mateus no capítulo 8, versículo 5, diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Este episódio, nesse momento, este homem, sendo uma autoridade militar, também poderia, pela sua posição, ordenar que Jesus curasse seu servo,
poderia ordenar pela posição que tinha, mas mostrou-se humilde em dizer que não é digno que Jesus entrasse na sua casa. E com essa humildade, Jesus reconheceu a tamanha fé que ele tinha, pois saber que Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade, sobre a dor, sobre o sofrimento. Jesus tem essa autoridade. Também vamos ler lá sobre o fariseu e o publicano, a leitura de Lucas capítulo 18, versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muito simples de entender, né, Eliana? A palavra como essa, bem Sim. explicado, né? Essa palavra do Senhor. Quantas vezes já vimos orações como abre aspas, eu não aceito a situação que estou vivendo, e começam a ordenar para que Deus mude a sua situação. Será que estamos orando errado? Será que estamos falando com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada, ou aquele mágico, ou aquele que está ao nosso serviço? Temos que rever as nossas orações, a nossa fé, rever a nossa vida espiritual, para saber se nós estamos negligenciando, né? Se paramos um pouquinho para ver esses personagens da história, vamos ver que todos suplicaram, se humilharam, porque sabia quem era Jesus. Nós muitas vezes estamos no conforto da nossa casa, estamos no dia a dia, e por uma simples probleminha que passamos, já estamos blasfemando, estamos reclamando, estamos já dizendo por que Deus deixou acontecer isso, porque o Senhor existe mesmo. Começa a questionar coisas como essa. Isso pode vir na nossa cabeça porque somos pecadores e muitas vezes erramos porque deixamos de crer nas promessas do Senhor e não vemos que com os nossos olhos espirituais para saber que se o Espírito Santo está atuando em nossa vida, está nos dando conforto, está nos dando a calma que precisamos para esperar o temporal passar, para apresentarmos a Deus aquilo que realmente queremos que Ele faça em nossa vida. Vamos por fim para o último episódio, onde Jesus tem a oportunidade de salvar um ladrão naquela cruz. Lucas capítulo 23, versículo 39 diz: uns dos criminosos que estavam ali dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja bem, amigos, uma palavra diferenciada, uma oração, um pedido diferenciado leva um ladrão ao paraíso. Dá oportunidade para aquele perdido que já estava no fim da sua vida sem perspectiva nenhuma de ir para o céu, enquanto a arrogância do outro levou-o para o inferno. Vemos um grande exemplo de reconhecimento de pecador, não merecedor do perdão, conhecendo não só a sua situação de perdido, como a santidade de Cristo e a sua autoridade, a autoridade dele sobre a morte. Você conhece isso também? Devemos parar um pouquinho, né? E pensar e rever nas nossas orações, no nosso dia a dia, né? No nosso falar com o Senhor, como estamos nos dirigindo ao Senhor, em palavras, em ações, no nosso cotidiano. Você tem a humildade no seu coração? Você é realmente dependente do Senhor? Você se humilha a falar com o Senhor? Pois o nosso versículo de destaque hoje falou em 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele os exaltará no tempo devido. É no devido tempo, é no tempo dele. Ele nos exaltará. Mas para que isso aconteça, precisamos nos aproximar
em espírito e em verdade, com toda humildade. Porque o Senhor é dono de todas as coisas. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para o servi-lo, para louvar o seu nome. Nós, pela nossa arrogância, pela nossa ignorância, deixamos de adorar a Deus como deveria ser adorado. Quantos de nós perdemos a oportunidade de ter a agradável presença de Jesus e de seu Espírito Santo devido à nossa arrogância e achamos que Deus é obrigado a cuidar de nós? Deus já fez o que deveria ser feito para nos trazer a vida. O seu Filho derramou o seu sangue para nos salvar. Daqui um dia estaremos comemorando aí a Semana Santa, Feriado no finalzinho do mês de março. Se a gente parar um pouquinho para pensar o que representa esse feriado, o que representa esse dia para mim, é um dia de libertação. Como eu falei, muitas pessoas estão adorando um Cristo morto, crucificado, sem vida. Mas aqueles que adoram o Senhor, que ressuscitou do terceiro dia e vê que a sua cruz está vazia, Ele tem vida eterna e jorra rios de água viva para nós, para vivermos também em liberdade com Ele. Como você se apresenta para Deus hoje? Você reconhece a sua santidade e autoridade e domínio sobre todas as coisas? Vamos lembrar dos episódios aí do chefe da sinagoga, da mulher do fluxo de sangue, do centurião e seu servo, a oração do fariseu e do publicano e o ladrão na cruz. São tantos exemplos que nós vamos encontrar na palavra de Deus, mas esse foi destacado para a gente poder ter nesse tempo exato falar sobre esses personagens. Você quer ter a presença de Deus em sua vida e desfrutar das suas maravilhosas promessas? Lembre-se do versículo em destaque. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lembre-se, Deus é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Ele não vai aceitar que vivamos em desobediência, que negligenciamos o tamanho sacrifício do seu Filho na cruz pela nossa arrogância e ignorância. Nós temos muitos exemplos na história que levam a nós, nos trazem exemplos de pessoas que se humilharam diante de Deus e foram reconhecidos como grandes no reino dos céus. E eu quero ir para lá, eu quero estar no céu, porque a minha vida aqui é de muitas perseguições, muitas dores, morte, sofrimento, e no céu não existe isso. Então, se você está cansado e sobrecarregado, lembre-se da palavra de Jesus: vinde a mim, eu lhes darei descanso. Seja humilde, apresente-se a Deus com humildade. Você vai ver a sua resposta na tua vida hoje ainda. Ele tem bênçãos sem fim para você. A promessa dele que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu não vou abandonar o meu Senhor. Amém? Que você desperte em teu coração o desejo de humildade para reconhecer a grandeza de Deus e respeitar o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e enviou seu Filho a esse mundo para nos salvar.